a gente fica observando as famílias postando, né? As ceias de Natal, as famílias juntas. E isso é muito bom, não é? E muitas mensagens de Natal. Muitas mensagens de Natal. Quando estamos vendo o mundo se deteriorando, se perdendo, saindo da sanidade, dos trilhos, né? Nós ainda podemos contemplar e ver muitas pessoas que creem em Jesus. Mas hoje à noite eu gostaria de conversar com vocês, falar com os irmãos sobre algo muito mais do que crer em Cristo. E realmente é muito gostoso a gente ouvir histórias de Jesus, vermos em algumas lojas, em alguns estabelecimentos, o presépio de Cristo. Mas hoje eu quero pensar um pouco com você sobre o que vai além disso. E aqui em Mateus capítulo 1, a partir do verso 1, diz assim, a partir do verso 18, desculpe, capítulo 1, a partir do verso 18 da Bíblia projetada. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é o Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. E despertando José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu a sua mulher, contudo não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Oremos. Pai Santo, obrigado por esse momento aqui, que nós podemos louvar o teu nome. Obrigado porque podemos celebrar o Natal de Jesus com alegria no nosso coração. Talvez não tenhamos alegria por outras coisas que não temos, ou não tivemos, ou não conseguimos neste Natal. Mas louvamos ao Senhor e nos alegramos pelo simples fato que Jesus nasceu. E isso é o motivo principal pelo qual celebramos o Natal. Nosso coração é grato ao Senhor e pedimos agora, e mais uma vez, pelo Teu Espírito Santo, que o Senhor nos ajude a compreender a Tua palavra. E assim nós oramos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Hoje à noite, irmãos, eu vou terminar uma série de 3 mensagens. Começamos falando sobre 3 aspectos do nascimento de Jesus. Esse momento extraordinário quando celebramos o Natal. E o que significa essa celebração? Primeiro, nós meditamos sobre o Natal de Jesus simboliza vida. Jesus nasceu. Se Cristo não tivesse nascido, não haveria Natal. Porque nós celebramos o nascimento de Jesus. Então, se Cristo não tivesse nascido, não haveria celebração de Natal. Sabemos que hoje muitas pessoas querem dizer que a festa do Natal é uma festa popular e não necessariamente cristã. Mas nós celebramos o Natal de Jesus. O nascimento de Cristo simboliza vida. O Senhor faz o homem do pó da terra, sopra em suas narinas o fôlego da vida e o homem passa a ser alma vivente. Nós vivemos. O apóstolo Paulo, certa feita, estava num local onde havia um templo e havia ali vários altares a vários deuses. E a palavra de Deus nos registra que havia ali um altar reservado ao Deus desconhecido. Está escrito lá, ao Deus desconhecido. O apóstolo Paulo então começa a dizer àqueles homens: olha, eu vejo que vocês são muito religiosos, porque passando eu pelo vosso templo, contemplei que haviam vários lugares para vários deuses, mas haviam ali reservado ao Deus desconhecido. E ele prega uma mensagem extraordinária dizendo: o Deus que vocês não conhecem, eu passo a apresentá-lo agora. E ele começa dizendo:
por ele vivemos, existimos e nos movemos. Paulo fala sobre este Deus de uma forma extraordinária, e ele continua dizendo: ele estabeleceu todos os dias da nossa vida, e ele tem escrito todos os dias da nossa vida. Ele não habita em templos feitos por mãos humanas, como se necessitasse disso. Mas ele diz assim: este Deus que vocês não conheciam, mas conhecem agora, manda que todo homem em todo lugar se arrependa. A vida veio dele, e a palavra de Deus nos diz que vai chegar o dia que o pó voltará ao pó, este do qual o Senhor sopra em suas narinas e torna-se fôlego vivente. Nós, homens, um dia tornaremos ao pó, mas o Espírito tornará para Deus. É isso que nos registra a palavra do Senhor. Então, o nascimento de Jesus simboliza vida em todo o seu aspecto. O nascimento de Jesus simboliza vida. Cristo nasceu em Belém, da Judéia, conforme havia predito o profeta. Uma outra lição que nós aprendemos sobre o nascimento de Jesus é que o nascimento de Jesus trouxe paz. Cantamos aqui: neste mundo mau, sem segurança, temos paz. Onde não se encontra a esperança, temos paz. Quando o fardo é pesado e difícil de carregar em Cristo, temos paz. Esta paz que Cristo nos dá é uma paz que está dentro de todo aquele que nele crê. Não importa a quantidade de presentes que você ganhou no Natal ou deixou de ganhar, não é verdade? Não importa o movimento que o mundo fez para a celebração de Natal, isso não traz paz ao coração. Às vezes a gente quer comprar algum bem, algum móvel, imóvel, pensando que isso pode nos trazer paz, e às vezes traz até tormento para a nossa vida, não é verdade? Porque a paz verdadeira, ela está em Cristo. Os anjos anunciaram lá aos pastores de Belém: eis que vos trago uma nova de grande alegria, que será para todo o povo. Não é limitado apenas para alguns, para todo o povo. Na cidade de Davi vos nasceu. O nascimento de Cristo nos mostra a vida. Nos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Depois aparece uma multidão de anjos, e eles vêm e dizem: olha, glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens de boa vontade, ou entre os homens a quem ele quer bem. Você está disposto a ter paz em seu coração? O problema, queridos, é que muitas vezes a gente deseja paz, mas a gente não foge de uma guerra. A gente deseja paz, mas a gente não perde um conflito. A gente deseja paz, mas a gente não perde a oportunidade de entrar numa batalha, em algo que vai nos trazer dificuldade ao coração. O Senhor Jesus, ele nos traz paz porque ele nos mostra que em Cristo nosso coração pode repousar seguro. Quando nós lemos lá no Sermão da Montanha, no capítulo 5 e 6 de Mateus, nós vamos encontrar Jesus nos ensinando como orar. Ele nos ensina como jejuar. E ele nos ensina também que nós não podemos servir a dois senhores. Ou servimos a um ou servimos a outro. Não podemos servir a Deus e às riquezas. Aonde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. E muitas vezes depositamos o nosso tesouro nos bens materiais, nas pessoas, nos amigos, nas coisas que possuímos e até nas coisas que ainda não possuímos. Os nossos sonhos, colocamos o nosso coração nisso. As nossas prioridades deixam de ser buscar ao Senhor e passam a ser buscar aquilo que nós queremos. E o resultado disso é que o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ele deixa de agir na nossa vida como Senhor e ele passa a ser para nós como se fosse um servo. Ele não é o nosso Senhor muitas vezes. Muitas vezes ele é o nosso servo. Queremos que ele nos sirva. Queremos que todas as coisas venham dele para nós da maneira como nós queremos. Chegamos a Deus em oração para pedir e pedir das coisas que nós queremos, das coisas que nós necessitamos, das coisas que nós precisamos e queremos para hoje, queremos para agora. E é interessante que em todo este capítulo 5 e 6
esses capítulos 5 e 6 de Mateus, do Sermão da Montanha, o Senhor, depois de falar que não podemos servir a dois senhores, Ele diz que devemos ser sal da terra e luz do mundo. Ele vai dizer que não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Olha só, não andeis ansiosos por coisa alguma. Não é a vida mais importante do que o corpo? Porque a vida mais importante que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Mas a gente se perde em nossa vida, quando de fato Jesus Cristo não é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Nós vemos aqui a mensagem principal do nascimento de Jesus dada a José. O Senhor diz ao coração de José: a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado de Jesus, e ele salvará o seu povo dos pecados deles. Jesus veio, irmãos, para nos salvar dos nossos pecados. É interessante que a salvação que Cristo nos oferece, que Ele nos dá, ela nos salva primeiro de nós mesmos. Às vezes a gente acha que se conhece. Você não acha que você se conhece? A gente acha que se conhece, mas na verdade, diante de uma outra situação, a gente se surpreende. A nossa explosão de raiva, de sentimentos, e muitas vezes a gente descobre que nós não nos conhecemos coisa alguma. Nós temos uma natureza pecaminosa e nós primeiro, irmãos, precisamos ser salvos de nós mesmos, porque as decisões que nós tomamos nos levam à derrota, porque nós ouvimos, damos crédito e agimos segundo os nossos desejos. Ele salvará o seu povo dos pecados deles. Nos preocupamos com as enfermidades físicas, mas a maior enfermidade que o homem tem é a enfermidade da alma. O maior sofrimento que angustia o homem é a alma. O Senhor veio para nos livrar dos nossos inimigos, como os temos tantas vezes. Mas, queridos, o Senhor veio para nos libertar das garras do inimigo das nossas almas, Satanás. Porque se nós não dermos o nosso coração a Jesus, Satanás vai dizer: este coração é meu. As suas atitudes pecaminosas são minhas, as suas ações são minhas, e então você é meu. E assim, no dia que encerrarmos a nossa vida aqui, não teremos a oportunidade de salvação na glória celestial. Mas o grande conflito do homem é como alcançar a salvação. Como posso fazer para herdar isso? Alguns buscam a salvação na religião. Há pessoas que entendem que a religião pode salvá-los. Não há nenhuma religião que pode salvar o homem. A religião tem o propósito de religar o homem com o Criador. Este é o propósito da religião. Mas quando nós pensamos na religião, também pensamos nos homens, que muitas vezes lideram as religiões, e muitas vezes conduz as pessoas para caminhos que não são bons. Meus irmãos, como as pessoas falam sobre Deus hoje, mas não conhecem a palavra de Deus? Tem tantas pessoas que falam sobre Deus, mas não conhecem a palavra de Deus. Como que eu posso afirmar que conheço a Deus se eu desconheço a palavra de Deus? Como as pessoas podem afirmar que conhecem a vontade de Deus se desconhecem a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada? Como as pessoas podem afirmar sobre céu, sobre inferno, sobre paz, sobre vida, sobre luz, sobre salvação, se desconhece a palavra de Deus? É impossível isso. Muitos irmãos e irmãs aqui ontem prepararam a ceia do Natal, e muitos necessitaram de uma receita para fazer isso. Talvez buscaram na internet, talvez a receita da mãe, da avó, mas há uma receita, não é verdade? Foi necessário observar o que estava ali para não haver erro, e talvez em algum momento, quando se tenta inventar uma receita que já é costumeiramente feita, não dá certo, e de última hora diz: meu Deus, e agora? Eu
fui inventar algo diferente, não deu certo. A receita para a salvação não é outra senão a mensagem redentora de Cristo. Mas por que não dá certo para muitas pessoas? Porque as pessoas pensam que é necessário Cristo e algo mais. É necessário Cristo e estar numa igreja, ser de uma igreja, pertencer a uma religião, sem conhecer a Cristo. Podemos ir a uma igreja, termos uma religião, mas se não conhecermos a Cristo, quando Ele voltar ou deixarmos esta vida, iremos para o inferno, porque não conhecemos a Cristo. Podemos dizer da nossa igreja, dos nossos líderes, mas se não conhecemos a Cristo, quando chegarmos diante do Pai, Ele dirá: apartai-vos de mim, maldito, porque eu nunca te conheci. Cristo mais alguma coisa. Não dá certo porque as pessoas acham que para alcançar a salvação são necessárias boas obras. E passam a vida inteira fiadas em um termômetro de eu estou fazendo coisas boas e estou bem perto de alcançar a salvação. Eu sou uma pessoa que faço coisas que agrada a Deus, então quando eu chegar diante de Deus, Ele vai olhar as minhas ações e vai dizer: olha, você foi uma pessoa tão legal, tão boa, você foi um bom pai, você foi um bom filho, então seja bem-vindo ao reino de Deus. Mas não é assim. Cristo mais alguma coisa. As pessoas acham muitas vezes que precisam de Cristo, mas precisam se esforçar para isso. Se esforçar nos seus pensamentos, nas suas palavras, nas suas ações. Há alguns até que contribuem financeiramente, pensando que podem comprar um pedaço do céu. Impossível. O Senhor Jesus Cristo disse, quando alguns queriam ver a Cristo, a Deus, Ele disse: olha, manda dizer a eles que quem vê a mim é o Pai. É a palavra de Jesus. E Cristo afirma de forma muito clara: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, a celebração do nascimento de Jesus é simplesmente para lembrarmos que Jesus veio, nasceu numa estrebaria, foi colocado numa manjedoura, estava ali com os pobres, os simples, os humildes, dos quais nós também somos, e dizemos: como o Senhor é simples. Então vamos lembrar do nascimento de Jesus e vamos fazer desta realmente uma grande festa cristã. Não, esse não foi o propósito. O propósito foi dito claramente a José: não temas receber Maria, sua mulher, porque o que nela está gerado é o Filho de Deus, e Ele salvará o seu povo dos pecados deles. Não há ninguém aqui que não seja pecador. Todos nós somos. O apóstolo João diz o seguinte: se dissermos que não temos pecado, mentimos e não praticamos a verdade. Mas ele continua: mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. O que separa você e eu do céu? O que separa você e eu do céu não são os pecados que nós já cometemos. O que separa o homem de Deus é a falta do arrependimento. É isso que separa o homem de Deus. O que separa o homem de Deus é o fato dele não ter se arrependido dos seus pecados e declarar de forma absolutamente real, de que entendem pela palavra do Senhor que não há outra maneira de alcançar a graça da salvação senão em Jesus. Jesus Cristo disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, ou cansados e oprimidos. As duas palavras são maravilhosas. Se a tradução diz todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, já se sentiu muito cansado? Você já se sentiu com aquele cansaço que você diz: eu estou mais cansado do que eu deveria estar? Sabe quando você trabalha muito, faz muitas coisas e você sente um cansaço físico e também um cansaço emocional?
Você quer deitar, você quer descansar, e você quer que aquele cansaço saia de você, cansados e sobrecarregados. É uma carga além daquela que você pode suportar. Queridos, o pecado é uma carga que nem eu nem você podemos suportar. Mas muitas vezes nós fazemos de conta que suportamos, administramos o nosso pecado. Parece que somos sábios nisso. O mundo, a sociedade, parece que se orgulha em ser sábia, em administrar os seus pecados. Então, eu sou um pecador, mas não sou tão pecador assim. Eu faço coisas que não agradam a Deus, mas também não é desse jeito. Deus é um Deus de amor. Não, o Senhor não quer que administremos os nossos pecados. Ele quer nos perdoar os pecados. Então, quando nós podemos olhar para outra tradução, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos. Parece que o cansaço grande nos traz uma opressão. Ficamos até tristes quando estamos muito cansados. Não é verdade? O pecado nos oprime. Não conseguimos levantar a cabeça. A humanidade não consegue se reerguer. Observam isso? Nunca vivemos tempo com tanta facilidade, tanta tecnologia e tantas razões para as pessoas serem felizes. Mas por que não são? Nunca vivemos um tempo em que os jovens tiveram tanto acesso a tanta informação e tantas facilidades. Mas por que nunca ouvimos tanto falar sobre jovens e adolescentes em depressão profunda? Por que nunca ouvimos tanto sobre isso? Por que nunca ouvimos tanto sobre pessoas de fato sem alegria e se enveredando cada vez mais para a droga, para a sexualidade e para tantas outras coisas? Por que nunca ouvimos isso? Estávamos ontem no supermercado, eu e a Rita, estávamos passando nos corredores e vimos uma jovem que nós vimos quando junior, e ela estava com a mãe, conhecemos quando era junior. E eu passei, depois a Rita passou, e ela disse: Renato, não sabe o que eu ouvi ali agora daquela moça, daquela menina, que agora é uma adolescente, era junior. Ela disse para a mãe assim: mãe, adolescente ainda, mais ou menos a idade do Davi, mãe, isso aqui que a senhora está comprando, tem alguma graça se não tiver álcool nisso? Adolescente. Conversava com outro adolescente essa semana e ele estava dizendo para mim: olha, estávamos num local e havia ali os adolescentes e todos estavam bebendo. E eu disse: e os pais? Estavam juntos. Hoje os pais fazem isso. Pode beber, deixe que eu comigo. E nós estamos vivendo uma sociedade cada vez mais destruída por pessoas que entendem que podem administrar os seus pecados e suas ações. E aí nós vemos o quê? Uma sociedade de homens oprimidos. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos. Satanás está oprimindo as pessoas, está oprimindo os jovens, está oprimindo os adolescentes, está oprimindo o seu lar, sua vida, seu casamento, o seu coração. Sem Cristo, fazemos algumas coisas, realizamos outras, alcançamos algumas conquistas e dizemos: agora vai. E daqui a pouco percebemos que mergulhamos num vazio que parece que não terá fim. Alguns aqui sofrem de labirintite, que eu sei. Quem já teve labirintite aqui? Ó, alguns irmãos aqui. Levantei outro dia para ir no banheiro de madrugada. Levantei, fui. Quando eu voltei, que eu sentei na beira da cama, eu fui deitar, parecia que eu estava caindo num poço que não tinha fundo. Parecia que eu não ia chegar na cama nunca. E o quarto deu umas 10 voltas. Levantei sem saber como que eu ia fazer. Tive que ir para o médico aos levantes. Uma vida sem Jesus é assim, irmãos. Parece que estamos mergulhando num poço que não terá fim. Em algum momento parece que vamos nos agarrar em alguma coisa e teremos salvação, mas continuamos descendo e continuamos descendo, continuamos
acontecendo e a vida se torna cada vez mais sem sentido. Já viu a quantidade de pessoas que têm tirado a sua própria vida nos dias atuais? Vinde a mim, os que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Não é isso que o homem precisa? Mas o nascimento de Jesus traz vida, traz paz, porque Ele tira o cansaço de nós, Ele tira dos seus ombros o sobrepeso, o fardo, e Ele nos dá salvação. Eu tinha uma tia, ela dizia debochadamente, eu faleceu: por que vocês dizem que eu estou perdida? Ela dizia: sou maior, esta aqui sabe disso, sou maior, vacinada, tenho RG e tenho endereço fixo. E ela dizia: por que vocês dizem que eu estou perdida? E ela dizia isso debochadamente. Minha tia passou longos anos da sua vida longe do Senhor. Se enveredou pela bebida. Os últimos anos da vida dela foi de demência, não reconhecia ninguém, viveu uma vida infeliz. E se ela não entregou o coração dela para Jesus antes de deixar essa vida, ela não está com o Senhor. E que vale, irmãos, comemorarmos o Natal ano após ano, se não tivermos certeza de salvação? De que vale nos vestirmos bem? De que vale irmos à igreja? De que vale termos uma religião? De que vale sermos pessoas boas, se não tivermos certeza de salvação? Ele salvará o seu povo dos pecados deles. Se esta palavra, que é a palavra do Senhor, afirma que eu e vocês somos pecadores, então o que devemos fazer? A palavra de Deus diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O que é invocar? Convidar, chamar. De forma equivocada, as pessoas dizem assim: todos nós somos filhos de Deus. Somos. E as pessoas se assustam com isso, né? Somos criaturas de Deus. Quando nos tornamos filhos, quando recebemos Jesus, Filho de Deus, no nosso coração. E como é feito isso? Quando nós convidamos Jesus. É preciso convidar. Porque o Senhor, por mais que Ele me ame, por mais que Ele te ame, por mais que Ele ame o pecador, Ele não invade o coração de ninguém. O Senhor, Ele nos dá a oportunidade de convidá-lo, de receber o nosso coração. E aí, Ele se torna o Senhor da nossa vida. Aí, Ele se torna o nosso Rei. Ele se torna o nosso Senhor dos Senhores. E aí Ele passa a ser a razão da nossa vida. Portanto, se você nunca convidou Jesus para entrar no seu coração, hoje é a sua oportunidade de fazer isso. É reconhecer que você tem pecados, que você é uma pessoa pecadora. É reconhecer que os seus pecados separam você de Deus e que se você morrer hoje, você não terá a salvação em Cristo Jesus. É reconhecer isso e é convidar Jesus para entrar no seu coração e morar dentro de você e fazer dele o Senhor da sua vida. Vamos fechar os nossos olhos e eu quero orar por você nessa noite. Eu quero orar por você. Se você sente o desejo de entregar a sua vida a Cristo, reconhecendo que os seus pecados te afastam de Deus e que você precisa nesta noite sair daqui com a certeza absoluta de salvação, eu quero orar por você. Feche seus olhos. Se você está aqui, se você está na sua casa assistindo pela internet, é a oportunidade que você dá no seu coração a Jesus. Ele, Cristo, salvará o seu povo dos pecados dele. Você quer fazer dele o Senhor da sua vida? Então olhe comigo agora e diga assim: Senhor Jesus,
Muito obrigado, porque o Senhor veio a este mundo, aceitou ser meu Senhor e meu Salvador. Mas ao longo de toda a minha vida eu tenho vivido longe do Senhor. Mas agora eu entendo que preciso convidar o Senhor para entrar na minha vida. Então eu convido o Senhor para entrar no meu coração. A tua palavra diz que o teu sangue purifica de todo pecado. E eu quero que o sangue de Jesus Cristo, que foi derramado na cruz, seja derramado também no meu coração. O Senhor sabe quão longe estou do Senhor. O Senhor não sabe quanto esforço tenho feito para alcançar a salvação. Mas esta noite aprendi que a salvação é de graça. Não é sobre o que eu tenho feito, mas é sobre o que o Senhor fez. O Senhor veio a este mundo, morreu na cruz, derramou o seu sangue para salvar os meus pecados. E eu entrego o meu coração ao Senhor nesta noite. Senhor Jesus, entra no meu coração, lava-me e purifica de todo o meu pecado. Faça de mim uma nova criatura, porque eu desejo viver com o Senhor todos os dias